Hello, você que acompanha o meu canal. Quer receber uma novidade quentinha hoje? Eu tenho uma surpresa para você. É, eu andei pensando muito, fazendo muita conta, muito cálculo de prós e de contras e eu decidi que eu vou passar uma temporada nos Estados Unidos. Mas antes que alguém diga, ela está indo morar definitivamente nos Estados Unidos, calma lá, eu vou corrigir isso para que não aconteça o mesmo que aconteceu no passado. Em 1998, eu fui para a Inglaterra, já com passagem de ida e volta, planejado quando é que as pessoas, né, no caso minha família, teria que me buscar no aeroporto para, né, no retorno ao Brasil. E mesmo assim teve um monte de gente maldosa que não tem o que fazer na vida, que saiu espalhando na cidade, que eu tinha voltado para minha cidade porque não tinha dado certo, eu tinha falhado na minha tentativa de ficar ilegalmente na Inglaterra. Em primeiro lugar, eu não faço nada ilegal e não ficaria ilegal num país estrangeiro de maneira alguma. Ainda mais depois do que aconteceu com aquele cara, Jean, lá da Inglaterra, que acabou sendo morto, pelo amor de Deus. Faça tudo direitinho, eu não faço nada. Quem me conhece sabe que eu sou chata, tem gente que não gosta de mim por causa disso, porque quando eles sugerem que eu faça alguma coisa ilegal, eu sou curta e grossa, não faço e acabou. E não vou fazer. Então, se eu estou indo agora para os Estados Unidos, é para passar uma temporada. Por quê? Porque meu marido tá lá desde o final de abril, né? Ele foi participar de um projeto. Na verdade, o primeiro projeto não vingou, ele acabou, né, indo para um outro projeto, melhor ainda. Só que esse projeto tá se expandindo, tem muito mais coisa acontecendo. Eu achei que ele já ia estar de volta, não tá ainda. Então nós resolvemos, eu, ele e uma pessoa da minha família, que o ideal seria eu ir para os Estados Unidos, passar uma época lá. O projeto dele foi estendido para mais uns 3 meses, então eu tô indo para lá para passar, né, dezembro, Natal com ele e o aniversário dele em janeiro, depois fevereiro tem Dia dos Namorados lá, eu quero ver como é que tudo isso funciona. Vou aproveitar para gravar todos os vídeos da escola e os vídeos semanais que eu coloco no YouTube e no Facebook lá nos Estados Unidos para dar dicas fresquinhas de primeira mão, né? Mostrar um pouco mais a cultura da região onde eu vou, que é Phoenix. Aliás, se vocês querem saber sobre isso, já vai dando curtir aí no Facebook, no YouTube, não deixe para o final, senão você esquece. E voltando então no assunto, vou para lá a princípio para ficar 3 meses. Porém, o pessoal que está trabalhando com meu marido diz que esse projeto dele pode se prolongar para mais 3 meses, então fica aquela coisa, vou ficar de 3 a 6 meses nos Estados Unidos e aí a gente vê como é que a coisa vai virar. Para que esse vídeo? Para explicar para todo mundo que sempre pergunta sobre quais são os requisitos para viajar para fora, o que precisa fazer, dá um checklist do que a gente precisa fazer quando vai viajar, vai passar um tempo fora, o que é necessário. Então eu vou passar baseado na minha experiência, de quem está indo para ficar legalmente, não ilegalmente, por um determinado período, e aí vocês vão adaptando para tudo que vocês vão precisar. Então, em primeiro lugar, vou para lá para ficar de 3 a 6 meses. Isso significa que, como eu tenho animais de estimação, eu tenho 2 gatinhos que vivem comigo há 13 anos. Eu preciso fazer alguma coisa com eles. Eu não vou abandonar 2 gatinhos que viveram comigo por 13 anos. Seria um desrespeito à vida se eu fizesse um negócio desses. Não posso deixar com a maior parte dos membros da minha família porque eles têm cachorros. Eu não quero que os cachorros comam o meu gatinho. Nenhum deles. Não, que ninguém vai comer meus gatinhos. Não vai ser refeição de cachorro grande, não. E algumas pessoas da minha família que não têm animais, infelizmente não poderiam tomar conta dos meus gatos por esse tempo, porque eles estão com pessoas, né, pessoas da minha família muito doentes, precisam cuidar dessas pessoas, né, e outras que já estão, né, ficando um pouquinho mais velhas e não querem ter esse tipo de trabalho, de responsabilidade, então eu decidi que eu vou levar os meus gatinhos comigo. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer, vou viajar, eu preciso comprar passagem aérea, eu vou dar dica para você planejar isso o quanto antes, muitos meses antes, tipo 5, 6 meses antes da viagem, já planeja, quero ir da data X, já marca a sua passagem, já compra a sua passagem, porque inclusive você vai ter a opção de poder pagar parcelado, então não vai ficar tão pesado para pagar tudo de uma vez só. No meu caso eu deixei para a última hora, né? Tô decidindo só agora que eu vou viajar, então isso logicamente pesou num valor maior para a viagem, mas infelizmente eu não tinha como planejar isso antes, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer.
Então a decisão foi tomada agora, eu tenho que arcar com esses custos. Bem, a partir do momento que eu faço uma reserva, eu tenho que verificar, ou inclusive até antes, eu tenho que verificar com a empresa aérea se essa empresa aérea vai aceitar o meu animalzinho ser transportado junto comigo. Eu tenho duas opções para ele ir no avião comigo. A primeira delas é viajar na cabine. Na cabine eu vou precisar de um kennel ou crate, como eles chamam, um kennel flexível. E esse kennel, então, ele tem uma altura certa, tudo vai depender de qual é o avião que você vai, né, estar utilizando. Cada um deles vai dar uma metragem diferente. Então, tem uns que vão dizer que o seu kennel tem que ter no máximo 21 centímetros de altura, que é o caso da Air Canada que eu vou voar, o avião específico que eu vou voar. Outros permitem kennel de 23, de 27, de 30 centímetros de altura. Então, você vai ver pelo seu animal se ele vai conseguir ficar em pezinho dentro desse kennel, sem ficar se apertando nada. Porque a regra para voar é, o animal tem que conseguir ficar em pé dentro desse kennel, dar uma volta completa no corpo dele e poder deitar-se confortavelmente. Infelizmente, com 21 centímetros de altura só, nenhum dos meus gatos, porque um tem 30 de altura e o outro tem 35 de altura, nenhum deles conseguiria ficar confortável dentro de um kennel tão baixinho. Então, infelizmente, eles não podem voar comigo na cabine. Qual seria a vantagem dos meus pets viajarem comigo na cabine? É que eu estaria de olho neles ali o tempo inteiro e eles sentiriam, né, o meu cheiro ali por perto, então talvez isso os acalmasse um pouco. Na verdade, acalma mais o dono do que propriamente o animal. Mas não foi possível, então essa opção não tá. A desvantagem, né, de ele não ficar comigo na cabine é que ele vai ter que viajar no cargo, que é ali embaixo, onde vai toda a bagagem, e ele vai ficar pertinho ali de onde fica o piloto para ter uma área um pouquinho mais quentinha, porque é a época que eu vou viajar é época de inverno, extremamente frio, então eu tenho que me preocupar com isso. Vai usar um kennel para ir lá no cargo? Aí não pode ser um kennel flexível, tem que ser um kennel rígido, que eles pedem principalmente para que seja em plástico bem duro, lógico, se tratando de um animal pequeno, um cachorro, um gato, você não vai colocar um leão, um cavalo dentro de um container de plástico. Então, estou falando aqui de animais pequenos, que são os aceitos no cargo. E aí, esse kennel vai ter que ser, né, seguir toda uma estrutura de normas do IATA, vou deixar inclusive um link para vocês verificarem pessoalmente, porque além dessas regras do IATA que precisam ser seguidas, também tem a regra própria da companhia aérea, então você tem que ficar olhando nos dois e de vez em quando ligar para eles para tirar dúvida, ver o que pode e o que não pode, para não ser surpreendido negativamente na hora do embarque. Resolvido, então, vai ser o kennel rígido, no caso dos meus gatos, por serem muito grandes, vai ter que ser no kennel rígido, que vai lá no cargo. Eu tenho que verificar a metragem do meu gato, comprimento, largura dele, a altura dele, para ver qual é a medida mínima do kennel que eu preciso comprar. Fiz a reserva da minha passagem, já decidi se o animal vai voar comigo na cabine ou se vai no cargo. Eu só posso fazer a reserva do animal 24 horas depois de eu ter feito a reserva para as pessoas, né, pelos seres humanos. E a hora de fazer essa reserva, eu vou precisar passar dados. Então, não só a metragem do gato ou do cachorro, mas o peso que ele tem, raça que ele tem, porque se for de nariz curto, né, como o pug ou no gato, o gato persa, eles não podem, em hipótese alguma, viajar no cargo, porque eles correm muito risco de não conseguir respirar corretamente e falecer. Então, eles precisam ser levados na cabine junto com o dono para que, né, dê o cuidado necessário para a viagem. Cada kennel que vai no cargo também precisa de um recipiente que tem que ser pendurado na gradinha, né, pelo lado de dentro da gradinha do kennel, mas tem que ser pendurado ali para colocar água e comida, porque depende do tanto de tempo que esse animal vai ficar dentro desse container, desse kennel. Às vezes as pessoas que trabalham na companhia aérea vão lá para colocar a água, e se for um período muito longo de espera, por exemplo, entre voo e outro, ou houve algum problema e o voo atrasou, então eles vão dar água e vão dar um pouquinho de comida, logicamente, se você tiver deixado registradinho em cima do kennel, né, nas etiquetas, o que é que pode ser dado ou não para o seu animal comer.
Bom, vai ser dada água quando for necessário, ainda mais porque no caso de gato ele desidrata muito rápido, então você tem que ter aí a água à disposição dele. Fecha todo o kennel, bonitinho, para ele ir no cargo. Os animais aceitos no voo da Air Canada, que é o que eu vou, podem ter, somados ao valor, né, ao peso do kennel, no máximo 10 quilos. Tem avião, inclusive, que na cabine eles só aceitam até animal de 5 quilos, mais um kennel, o flexível é bem levinho, não vai ter nem 1 quilo direito, então vai dar aí os seus 6 quilos. No cargo, até 10 quilos, ele pode ser levado ali, senão aí, em muitos casos, ele não é aceito. Então, você precisa saber também com antecedência o peso que isso vai dar para não te dar problema depois. Tá, mas esse planejamento de 4, 5, 6 meses antes é só por causa do preço da passagem? Já seria um excelente motivo, né? Porque se você pode pagar $1.000 de uma passagem ao invés de pagar 3.000, 4.000, eu acho que já é motivo suficiente. Mas tem outro. Se você está viajando com um pet, depende da região, do local para o qual você for, você precisa ter um planejamento e já começar a agir com muitos meses de antecedência. Quem vai para a Europa, por exemplo, eu tenho vários alunos viajando para Portugal, para Itália, para Irlanda. Para Portugal, que é o caso específico dessa pessoa que eu estou acompanhando, o animal, como em Portugal é erradicado totalmente a raiva, então o animal precisa passar pela vacinação, precisa aguardar 3 meses, depois dos 3 meses ele faz uma sorologia para saber se realmente ele está livre, né, da raiva. Aí sim, né, proceder com o resto de vacinas ou o que for necessário. Microchipagem precisa ser feita antes da aplicação da vacina, caso o seu cachorro ou gato não esteja ainda microchipado. Você precisa fazer a medição, inclusive, ele já estava microchipado há alguns anos. Então, você vai pedir para o veterinário passar, né, aquele instrumentozinho para fazer a leitura, ver se ainda está válido, se está lendo bonitinho, porque já teve caso de animal que fez todo o processo e aí descobriram que o chip não estava mais fazendo leitura, teve que colocar outro. Quando coloca outro chip, você precisa fazer toda a vacinação novamente, porque não é admitido que seja feito o chip depois da vacinação. E aí, depois de todo esse procedimento, tem o atestado veterinário, e aí com esse atestado veterinário, que tem que ser feito poucos dias antes da viagem, você vai ter que emitir o certificado veterinário internacional, que isso tem que ser feito na semana que você vai viajar, e muitas vezes você tem que ir até o órgão que faz isso pessoalmente para você, só que você tem que ir, né, geralmente ele fica próximo ou no aeroporto, no caso aqui de Campinas, que é o mais próximo de mim, é no aeroporto que eu tenho que ir, depois eu vou deixar todos os nomes certinhos. E aí você faz toda essa documentação, tem que voltar no dia seguinte para recolher essa documentação e aí sim você tem tudo certinho para o teu animal viajar. Depois eu vou falar especificamente de tudo que é necessário para o teu animal viajar bem, com segurança. Bom, no meu caso eu não vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos. E aí a coisa fica um pouquinho mais fácil, porque para os Estados Unidos eu não preciso ter toda essa coisa de sorologia antes, então eu só preciso que a vacinação, eu fiz a microchipagem, disse que não era necessário, né, absolutamente para os Estados Unidos, mas eu quis fazer porque é uma segurança para mim, caso meu gato fuja no meio do aeroporto e alguém o encontre, faz a leitura e pronto, vai saber de onde ele veio e pode entregá-lo de volta. Fiz a microchipagem, depois da microchipagem nós fizemos a vacina antirrábica nele. Como já faz mais de 30 dias que essa vacina foi feita, não tem problema. A regra é que não pode fazer essa vacinação antes de 30 dias da viagem. Então, fez mais de 30 dias, não tem problema nenhum. No caso dos Estados Unidos não é exigido nenhum outro tipo de vacina, só essa mesma. E aí depois eu tenho que esperar até a semana da viagem, para que a minha veterinária faça um atestado comprovando que os meus animais, no caso dos gatos, não contém, inclusive, não tem nenhum problema com amíase, se não me engano o nome. E com esse atestado em mãos, que ele é válido por 3 dias, aí eu tenho que fazer o CVI, né, o Certificado Veterinário Internacional, mas no caso dos Estados Unidos é online. É o único país até agora que tem o certificado online. Então você vai entrar no site, vai fazer o certificado, você já tem que estar com toda a documentação escaneada, porque você vai ter que passar tudo em PDF ou PNG, JPG, inclusive foto do teu animal.
vai mandar para eles e aí eles vão demorar aí, sei lá, 1 dia, 2 dias para devolver esse atestado para você, esse certificado para você, né, o certificado veterinário internacional. Se tiver alguma coisa faltando, eles vão te pedir, então aí você tem que recolocar isso daí. Já houve caso que a pessoa errou muito e aí precisou iniciar de novo, né, começar um processo novo. Aí vai depender do caso, você vai conversar direito com eles, eles vão explicando o que é necessário. Fez essa certificação, aí sim você sabe que você está com tudo em ordem para viajar com o animal. Tudo que eu falei até agora é referente a coisas que você precisa fazer com uma grande antecedência. Depois disso, você também precisa pensar nas coisas que você precisa fazer semanas ou dias próximo da sua viagem, que são cancelamentos diversos e procurações, às vezes procuração pública e às vezes procuração particular, que serão necessárias para que você deixe tudo nas mãos de pessoas que você confia aqui no Brasil e que essas pessoas possam resolver coisas quando você não está presente, possam te representar quando você não está presente. Isso tudo eu vou falar num próximo vídeo, porque eu já falei bastante por hoje, esse vídeo já tá bem longo. Eu só vou lembrar vocês mais uma vez, tá gostando das dicas que eu tô dando? Tá entendendo todo esse procedimento? Então deixa o seu curtir Facebook ou YouTube, se tiver no YouTube se inscreve no canal, já clica no sininho para ser avisado toda semana quando um vídeo novo for lançado e continua me acompanhando porque eu vou dar muito mais dicas que vão ser muito úteis para quem vai viajar para diversos locais. Então é isso por hoje e vejo vocês na semana que vem. Bye!